Dan falar com Deus por nós, Tiago? Beleza. Precisa assistir depois o nome das letras também. Então, ore por nós aí. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Somos gratos, Pai, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, Pai. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa nos abençoar nessa aula, Pai, que possamos aprender um pouco mais e que o Senhor abra nossos entendimentos para isso, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, palavra de Deus, da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Como diria o outro, o manjadíssimo versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, o que é que Paulo tinha em mente como reminiscência bíblica para falar de oferecimento do corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus? Seguramente Paulo tinha em mente os sacrifícios prescritos na antiga aliança no livro de Levítico. Sacrifícios cruentos, sacrifícios de animais. Nós temos pelo menos 3 grandes séries desses sacrifícios. O primeiro deles é aquele que a carne, uma parte da carne, era cozida ou assada, oferecida a Deus, e a outra parte era retida pela família que ofertava aquele sacrifício, e a família, então, participava como comensal à mesa do Senhor, comendo daquela carne, para que também pudesse participar da dedicação e, ao mesmo tempo, dos efeitos sacramentais daquele sacrifício. O outro sacrifício prescrito era aquele que, queimada a gordura, os sacerdotes retinham para si uma parte daquela oferta, de modo que os sacerdotes também, dentre outras coisas, não fossem apenas os ministradores ou os mediadores momentâneos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, mas eles também eram necessitados de que o sacrifício fosse oferecido também para eles, de modo que eles também se beneficiassem do perdão e da consagração que envolvia todo o sacramento. Mas o terceiro, e é este que Paulo tem em mente, é o holocausto. O holocausto é aquele sacrifício que era oferecido 2 vezes ao dia, no comecinho do dia e no final do dia. Esse sacrifício, o holocausto, ele era completamente consumido pelo fogo, de manhã e à tarde, de maneira repetida e contínua, eram oferecidos sacrifícios a Deus, pedindo a Deus o seu favor para que Israel fosse definitivamente livre dos seus pecados, pudesse viver em estado de um relacionamento amoroso e obediente para com o seu Deus, e, ao mesmo tempo, que esse povo sentisse a obrigação moral de viver a sua vida completamente orientada para a glorificação desse Deus, na medida em que este povo era consagrado a ele. Isso para dizer que Paulo tem em mente, então, que nós precisamos, como cristãos, mas também como ministros, oferecer voluntária e moralmente comprometida um sacrifício integral, completo de nós mesmos, de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Não é possível reter qualquer parte para o nosso gozo, para o nosso proveito, porque a única coisa que dá plena satisfação e contentamento à alma é Jesus Cristo, que se deu a nós, sim, ele no holocausto perfeito, que aceitou e cancelou todos os sacrifícios da antiga lei, mas que continua exigindo agora o mesmo holocausto, desta vez não cruento, mas incruento, ou seja, não há derramamento do sangue, mas há derramamento da vida, dia após dia, em consagrada e amorosa obediência a Deus, ofertando ao Senhor de maneira livre e intencional
tudo que nós somos, tudo que nós possuímos, sem reter qualquer coisa de nossa posse ou de nosso desejo para nós mesmos, mas colocando tudo sobre o altar de Deus, para que tudo seja consumido em sua glória, e aí sim tenhamos benefícios espirituais incontidos em nossas vidas, aqueles que Cristo conquistou com o seu sacrifício perfeito e definitivo na cruz. Irmãos, isso é importante, porque não obstante sejamos todos aqui salvos em Cristo Jesus e tenhamos fé de que o sacrifício de Cristo foi suficiente, de nossa parte, vez ou outra, nós ainda queremos reter áreas de nossas vidas que fiquem sob o nosso domínio e sob a nossa administração. É bem possível que nós façamos uma separação das coisas das quais nós queremos ter liberdade, arbítrio para decidir onde e como administrar a nossa vida segundo o nosso bel prazer. Seguramente, você já deve ter ouvido algum pastor iluminadão, desses bem ungidões, né, dizer assim no início do culto. Geralmente, quem fala essa bobagem que eu vou dizer agora é um ministro de louvor ou um presbítero, mas também pastor costuma dizer isso, né? Deixe lá fora as suas preocupações, deixe lá fora as coisas que roubam a sua paz, deixe lá para fora aquelas coisas que agora te importunam e entre para adorar a Deus na liberdade, com proveito. Aproveite esses momentos, deixe lá fora, esqueça os seus dilemas. Ora, se eu deixar de fora qualquer coisa que não venha a ser sacrificada a Deus, oferecida a Deus, as minhas decepções, preocupações, medos, temores, tremores, enfim, decepções, angústias, se estas coisas não entram na minha adoração, não entram no meu culto, significa que eu estou deixando de fora uma parte importante da minha existência, porque sou eu e as minhas circunstâncias. Eu não sou alguém que está divorciado da realidade em que eu vivo. As minhas circunstâncias, elas dizem quem eu sou, e aquilo que eu sou tem a ver com aquilo que eu vivo. Logo, não existe parte da minha vida, emoções, afetos, sexualidade, relacionamentos, graus acadêmicos, estudos, profissão, ministério, qualquer outra coisa que você possa imaginar que possa, de alguma maneira, ficar de fora desta apresentação que devemos oferecer a Deus. A palavra apresentação, ela também significa essa entrega voluntária, completa, integral, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sinto, de tudo que eu vivo, para que seja consumido no fogo da glória de Deus, e assim eu viva plenamente a minha vocação na aliança. Irmãos, não parece, mas é uma coisa séria. De outra maneira, Paulo já tinha dito o seguinte: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que venhais a fazer, fazei-o para Deus. E por meio destas coisas, e por meio de Jesus Cristo, glorificando a Deus. O breve e o maior, e catecismo maior, na sua primeira pergunta, que todo mundo decorou, a resposta, às vezes eles confundem, mas a pergunta que todo mundo decorou, pergunta qual que é o fim principal do homem, o telos, né? Qual é o escopo, qual a finalidade para a qual Deus criou o homem? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é possível glorificar a Deus retendo milímetros quadrados que sejam de quaisquer realidades de nossas vidas para a nossa própria satisfação e para o nosso próprio prazer, sem fazer destas coisas um fim que agrade a Deus. Tiago vai dizer o seguinte: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Vocês são adúlteros, porque vocês pedem para gastar ou usufruir em seu próprio prazer. Os que assim fazem não podem oferecer a Deus um sacrifício que seja plenamente agradável, não podem oferecer sacrifícios que agradem a Deus, porque, afinal de contas, estão fazendo como os pecadores do Antigo Testamento. Estão tentando iludir Deus, oferecendo animais defeituosos ou que são inapropriados para o sacrifício. Irmãos, lembrem, a vida do crente, de maneira especial, sob o novo título, a vida do pastor,
é uma vida de contínuo e repetido holocausto para que em tudo Deus seja glorificado, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. Como diria um desses teólogos contemporâneos, na dimensão espiritual, moral e praxial, que não haja nenhuma brecha em nossas vidas de alguma coisa que nós não tenhamos disposição moral e intencional de deixar consumir pela glória de Deus, para que através destas coisas nossa vida seja um hino de louvor que magnifique o Senhor. Como Maria cantou lá no seu Magnificat, né, que a totalidade da nossa vida seja para engrandecer o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E como disse Davi, lá no Antigo Testamento, não quero oferecer a Deus um sacrifício que não custe alguma coisa. Qualquer adoração, qualquer vida vivida em Deus deve custar a totalidade da nossa existência em obediência, gratidão, santificação e contentamento. Deus, irmão, seja louvado e engrandecido nos muitos sacrifícios que devemos oferecer a Ele em obediência e em aspiração à santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém. Paulo, ora por nós. Paulo, eu? Tem vários Paulos aí. Ok, eu oro. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram essa manhã. Tem misericórdia de nós, Deus, para que nós possamos glorificar ao Senhor, especialmente, Deus, na condução do teu rebanho, no pastoreio da igreja, que o Senhor confiar em nossas mãos para os próximos anos. Tem misericórdia do nosso coração, guarda ele, Deus, próximo do Senhor, e que nós possamos também guardar a tua palavra nele, para não pecarmos contra ti. Cuida, Deus, de nossas vidas, das nossas famílias, em especial do professor e dos meus colegas, e abençoe o grupo que vai apresentar hoje, Deus. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Hoje, então, nós vamos falar da Assembleia de Deus e da Igreja Quadrangular, né? Duas igrejas pentecostais. Quadrangular, mais ou menos, né? Mas vamos lá, quem vai apresentar hoje? Sou eu e o Sérgio. Muito bem. Somos todos ouvidos. Tudo certo aí? Tá vendo aí o slide? Estamos sim, Nis. Agora você só aperta para apresentar lá, como eu comentei, no slide. Ok, então nós vamos falar sobre a Assembleia de Deus, o Evangelho Quadrangular. E faça o favor de comprar um Office original, hein? Isso é pirata, hein? Tá escrito aí. É que esse aqui eu ganhei de presente, pastor. Então, quem pôs o pirata aí foi o presbítero, mas tudo bem. O presbítero Capitão Gancho agora? Mas vamos lá, então. A Assembleia de Deus, nós temos aí duas fotos do início, né? O primeiro tempo da Assembleia de Deus lá em Belém, e depois do segundo tempo, nós vamos falar, então, um pouco sobre a história aí da Assembleia de Deus. Ela está no Brasil há 110 anos, e esse movimento pentecostal teve início vindo lá de Chicago, nos Estados Unidos, e chegou até Belém. De que forma que chegou? Dois missionários de origem sueca, o Daniel Berg e Gunnar, eles, inflamados pela chama pentecostal, eles chegaram ao Brasil, na cidade de Belém, do Pará, no ano de 1910. Eles tiveram, lá em Chicago, uma revelação de que era para eles virem para um lugar distante e cujo nome era Pará. Aí eles pesquisaram e vieram para o Belém do Pará. Fundaram a igreja com o nome inicial de Missão de Fé Apostólica, e, na verdade, eles vieram em uma igreja batista que os receberam lá em Belém, e aí, depois de um tempo, eles começaram a ter problemas com a liderança da igreja batista, e aí eles saíram com mais 13 irmãos e formaram aí, a partir de 11 de janeiro de 1900, a partir de 1900
1911, aí eles fundaram a Missão de Fé Apostólica. Enisvaldo, Oi. eu não sei para o povo aí, não está passando os slides, não. Aqui está no primeiro ainda. Aperta F5, Enisvaldo. Oi? Aperta F5. Eu acredito que a janela de apresentação foi aberta em outro lugar. Então tem que... Eu acho que vai ter que compartilhar de outra maneira. Compartilhar por guia ou janela. Agora foi. Agora passou aqui. Ou então o Nisvaldo vai ter que clicar nos slides aí na lateral. Vou fazendo aqui conforme dá. Aí vocês vão... Tá conseguindo ver aí os slides mesmo, pequeno? Eu consigo. Aqui tá tranquilo. Isso. Eu estou falando aí sobre a fundação da igreja, com o nome de Missão de Fé Apostólica, em 1911. Eles saíram da Igreja Batista, porque eles foram recebidos, 2 missionários que vieram dos Estados Unidos, foram recebidos pela Igreja Batista, eles congregavam lá. Depois eles saíram com mais 3 irmãos, devido a problemas com a Igreja Batista, eles devido à questão doutrinária, aí eles saíram, e em 1918 eles passaram a chamar-se Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. E esse nome também mudou devido a um pastor que veio, um missionário que veio dos Estados Unidos, e no meio do culto ele falou, esse nome de Fé Apostólica não está muito bom não, vamos mudar aí para a Igreja Assembleia de Deus, e que na verdade esse nome já era usado lá nos Estados Unidos. Temos aí a foto dos 2 missionários, fundadores da Assembleia de Deus, e na sequência vem a questão da institucionalização. Devido ao crescimento das Assembleias de Deus, então, em 1921, os missionários adotaram o sistema de convenções estaduais. O que são convenções estaduais? Eles se reúnem e ali eles decidem os rumos da igreja, e se tiver que tratar de alguma questão relacionada à questão doutrinária também, é tratada ali. Em 1926, as convenções passam a ser interregionais, que era a questão do Norte e Nordeste, que é onde as igrejas da Assembleia de Deus já estavam presentes. E o propósito de resolverem também as questões internas e firmarem a identidade doutrinária das igrejas. Nesse tempo já tinha aí missionários, obreiros brasileiros, mas eles participavam apenas como ouvintes, eles não opinavam. Em 1926, realizaram a primeira conferência geral, já sediada no Rio de Janeiro. Aí já houve uma participação dos obreiros brasileiros, mas ainda como ouvintes. Em 1929, ocorre a primeira reunião com a presença de obreiros brasileiros, e eles apenas cumpriam as decisões dos líderes estrangeiros, que eram os suecos, que atuavam no Brasil e na Argentina. Já em 1930, ocorre a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus, em Natal, Rio Grande do Norte, e com a presença de missionários suecos e brasileiros para a tomada de decisão. Então, só a partir de 1930 que começa os brasileiros a entrar na questão administrativa das Assembleias de Deus no Brasil. Então, em 1946, eles criam a Associação de Pastores de Igrejas, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e aí já está também aí a presença dos brasileiros em conjunto com os missionários estrangeiros. A administração, então, ela passa a ser mista, pastores suecos e pastores brasileiros, e aí, a partir dessa administração, surgem novos rumos. Mesmo com todos os esforços para acatar as decisões das convenções nacionais anteriores, há as discussões entre os pastores brasileiros e os pastores estrangeiros. Então, eles já não conseguem mais trabalhar em uma unidade. O modelo de gestão antes das cisões era esse modelo aí, uma igreja sede, ou seja, uma igreja mãe, tinha as congregações satélites, que também é chamado de igreja, e as casas de orações, que é onde inicia os trabalhos, então, dentro dessa formatação aí. Na sequência, houve a primeira cisão, que foi com o pastor Manuel Higino de Souza. Após ele ler folhetos calvinistas, ele começa um novo ministério denominado Assembleia de Cristo. Porém, o pastor Manuel Higino, ele não ficou na Assembleia, ele saiu totalmente da Assembleia. Hoje, a igreja é denominada Igreja de Cristo no Brasil. E essa primeira cisão foi em 1933.
Uma segunda cisão se deu com Paulo Leivas Macalão. Ele fundou um ministério independente, porém dentro do que já havia. Ele não saiu assim como o Manuel Higino, mas ele criou, dentro do próprio sistema assembleiano, um ministério independente. Já existia o Ministério de Missão, que era o que iniciou lá em Belém, o primeiro a ser fundado no Brasil, e o segundo passa a chamar, então, Ministério Madureira, em 1953. Então, o novo modelo agora passa a ser um modelo com a igreja sede ou igreja mãe. Aí vem a igreja da primeira formação, que é da missão em Belém, e agora o segundo ministério criado dentro do sistema assembleiano, que é a formação do Ministério de Madureira. Continua no mesmo esquema das congregações satélites, congregações que eram criadas, que também eram chamadas de igrejas. Os aparelhos de divulgação do trabalho das Assembleias de Deus. Como que eles se divulgavam esses trabalhos desde o início? Então, em 1917, eles criaram um jornal Boa Semente, que era a circulação apenas no norte do Brasil, porque as Assembleias de Deus ainda estavam ali naquele local. Depois, eles criam o jornal Som Alegre, que circulava na região sudeste do Brasil. Em 1919, eles criam o jornal A Voz da Verdade, que é uma circulação interna, mas não ainda em todas as Assembleias de Deus. Em seguida, eles criam, então, o jornal Mensageiro da Paz, que agora é um jornal que circula em todas as Assembleias de Deus dentro do Brasil. Aí, então, a criação desse jornal Mensageiro da Paz, ele traz uma unificação da questão da mídia impressa dentro das Assembleias de Deus. Em 1919, eles inauguram a questão de transmissão radiofônica, e com um programa na rádio em Recife. A emissora instalada da Assembleia de Deus já foi no Rio de Janeiro, em 1922, com um programa chamado Voz das Assembleias de Deus. Então, já aí passando para um outro patamar na questão da divulgação do trabalho das Assembleias de Deus. Em 1937, a Convenção Nacional, então, aprova a evangelização em rádio. Ou seja, eles trabalham através de convenções, né? Então, nessa convenção, eles aprovam. E em 1955, lança o programa na Rádio Tamoio, depois na Rádio Veiga, em sequência na Rádio Tupi, na Rádio Relógio, na Rádio Copacabana, na Rádio Boas Novas e na Rádio Universo de Curitiba. Para consolidar tudo isso, em 1940, eles criam-se a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, porque é através da Casa Publicadora das Assembleias de Deus é que eles vão trazer todas as questões dos materiais voltados aí para a Assembleia de Deus. A televisão nas Assembleias de Deus foi sempre um problema, desde o início. Esse tema era controverso, discutido após 7 anos da inauguração da transmissão televisiva no Brasil. Então, na Convenção de 1957, em Belo Horizonte, esse tema foi um tema bastante discutido, e era um tema recorrente dentro das igrejas Assembleias de Deus. Por quê? Porque eles falavam que era proibido para os membros da Assembleia de Deus assistirem TV. Então, em 1957, sai uma publicação no jornal Mensageiro da Paz dizendo: considerando os efeitos maléficos que os programas de televisão têm causado à comunidade evangélica, principalmente à família, a Convenção Geral resolveu aprovar a seguinte proposta. Primeiro, os pastores e evangelistas da Assembleia de Deus no Brasil não devem usar televisores em casa. Os que já o possuem devem desfazer-se deles até a próxima convenção. Os obreiros devem recomendar às igrejas que se abstenham do uso de televisores, que os que possuem desfaçam-se dos mesmos a fim de evitarem suspensão. Então, em 1957, eles tomam essa decisão em relação à questão do uso de televisores na casa dos membros e dos líderes, dos pastores da Igreja Assembleia de Deus. Já em 1981, a igreja estreou o programa Renascer, apresentado pelo pastor Silas Malafaia na TV. Então, neste mesmo ano, a Assembleia de Deus de Belém estreia também o programa Boas Novas no Lar, e em 1988, a Assembleia de Deus de Manaus estreia o programa Espaço Bíblico, e em 1993, eles compram a Rede Brasil Norte de rádio e televisão, que era uma rede afiliada à TV Manchete, a Rede Manchete. Então, em 1997, Silas Malafaia estrearia o seu programa Vitória em Cristo, com transmissão para os Estados Unidos, a África e 90% do Brasil aí atingido por esse programa Vitória em Cristo.
Como que nasce um campo, nasce uma igreja dentro do sistema da Assembleia de Deus? Tudo começa com um ponto de pregação, que eles chamam de o embrião, ou seja, na casa de alguém começa com oração, leitura da palavra, e aí nasce esse embrião. Depois esse embrião é ligado a uma congregação satélite, dentro daquele esquema que eu mostrei atrás, ou uma igreja mãe. O obreiro é o responsável, e esse obreiro agora ele vai fazer um relatório mensal e enviar para a igreja a qual ele está subordinado. Depois de ter mais membros nesse embrião, o obreiro leva o assunto ao conhecimento do pastor da congregação ou da congregação satélite, e essa congregação leva o assunto ao pastor presidente, que é responsável por aquele campo, e aí toma as decisões necessárias para transformar o ponto de pregação em congregação. O pastor presidente, então, designa um presbítero, um evangelista para direcionar os novos trabalhos, porque agora esse embrião virou um ponto de pregação, ele virou agora uma congregação. Para eles, congregação e igreja é a mesma coisa, ou igrejas filiadas. Dízimos e ofertas arrecadados nessas congregações são enviadas mensalmente à tesouraria da igreja mãe, a qual pertencem. Como constitui um pastor dentro do sistema da Assembleia de Deus? O processo se dá por um caminho percorrido. Primeiro ele é obreiro, depois passa a ser diácono, depois ele passa a ser presbítero, na sequência evangelista e depois pastor. Todos os candidatos dentro dessa questão que eu coloquei aí de obreiro a pastor, eles têm que ser casados. Eles não aceitam pessoas solteiras para ser pastor, obreiro, diácono, presbítero, evangelista. Deve haver um consentimento de todos na reunião. Faça uma reunião daquele campo ali, daquelas igrejas que compõem aquela parte ali da região, e aí todos os candidatos que tiver ali naquela reunião, eles só vão ser obreiro, ou diácono, ou presbítero, se haver um consenso de todos. Se um ficar contra, não passa para frente. Aí vai para uma segunda aprovação, que já é a questão pelo ministério. Aí lá é avaliado esse obreiro, ou esse diácono, presbítero, e assim eles vão fazendo. Então, como se tornar um pastor presidente? A gente vê que lá embaixo ele inicia lá no embrião como um obreiro, aí na sequência ele vai para uma congregação como diácono e toma conta de todas as partes, né, igual o diaconato da nossa igreja. Depois ele vira presbítero, e aí depois ele passa a evangelista, pastor, e depois a pastor presidente dentro do sistema assembleiano, através de conversas, através de questão relacionadas à questão do poder. Então, como que se dá o poder nas igrejas da Assembleia de Deus? É um poder circulante, assim eles chamam. Ou seja, tem os pastores que são eleitos pastores presidentes, ali, através de conversas ali, aí um pastor vai ser eleito pastor presidente. Na sequência, esse pastor presidente, eles vão para as convenções estaduais, e ali desenvolve novas conversas, essas questões todas da Assembleia de Deus, aí, da parte de doutrina, e todas as estratégias políticas, e cria-se um consenso dentro de um racionalismo. Então, eles vão conversando entre eles ali, e aí vão para os ministérios estaduais, que é uma autonomia de poder mais elevada, onde se encontram as convenções estaduais, e agora eles vão fazer uma convenção também nacional e resolve essa questão. Como que dá a fonte de renda? Uma das fontes de renda é a editora da casa editora das Assembleias de Deus. Também é uma fonte de renda para o Ministério das Assembleias de Deus. A doutrina, como se dá a doutrina? A doutrina da Assembleia de Deus, ela vem ao longo dos anos aí passando pelas convenções, e em 2017 que foi aprovada a declaração de fé. E essa declaração de fé ela é seguida a mesma sequência dos assuntos de cremos. Cremos em quê? Creem nas Sagradas Escrituras, eles creem no batismo por imersão e creem no batismo com o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa é batizada por imersão e depois ela também vai passar pelo processo de receber o batismo com o Espírito Santo. Eles creem na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, e eles dão bastante ênfase na questão do dom de cura e na questão do batismo com o Espírito Santo.
Para eles não há salvação fora da igreja, a Assembleia, então para eles é dentro da igreja Assembleia que há salvação. E eles são ligados por laços fraternos, ou seja, lá dentro daquelas convenções, quando eles se encontram e eles vão falar e fazer as questões políticas da igreja, eles não podem sair de lá com desavenças. Apesar de que a autora do livro Assembleia de Deus, Ministérios, Carisma e Exercício de Poder, ela vai dizer que eles saem de lá assim com problemas, mas eles precisam orar e resolver através dessa questão deles creem na ligação dos laços fraternos. Eles creem no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, e os que morrerem durante o período milenal, e os que ao final desta época estiverem vivos. Então, alguns dados aí da Assembleia de Deus. Ela é classificada como protestante, de orientação pentecostal. As associações originais são a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e dissidentes tem a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, que foi a partir da dissidência aí do Silas Malafaia. E a área geográfica que eles atingem está o Brasil e entre outros países também. E a origem deles é em Belém do Pará. Eles têm, no levantamento de 2019, eles têm 389.207 igrejas. E a membresia entre o Brasil e os países que eles estão presentes são 22,5 milhões de fiéis. No Brasil, são cerca de 13 milhões de fiéis. Aí tem as referências bibliográficas, e no final, aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, fazer alguma pergunta, e eu souber responder, eu respondo. Vou passar, então, agora para Serginho. Ele vai falar sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Obrigado, Nisvas. Deixa essa foto aí, só essa foto, meu irmão. Beleza, tá aí. Isso, tira só esse quadradinho aí da frente. Vou fechar o PowerPoint. Eu só quero que... Só de início, deixa essa fotozinha que eu vou apresentar esses 4 elementos aqui, os que eles chamam de 4 pilares. E eu vou falar com o pastor aqui. Agora, me justificar, eu não vou abrir o vídeo. Eu tô em casa, no quarto aqui, eu tô com Covid, isolado. Eu tô com febre nessa hora também. Eu tô usando máscara. E aí eu não vou ser bem específico como eu gostaria de ser, porque eu estou bem debilitado hoje. Aí eu vou tentar... por você. Amém. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui. E, então, o Evangelho Quadrangular, que a gente mais conhecido como Igreja do Evangelho Quadrangular, que é IEQ. Essa é a sigla, IEQ. E ela tem 4 pilares. O primeiro pilar é a cruz, aí eles falam que é o Salvador. A pomba aí que você vê é o batizador com o Espírito Santo. O cálice é médico dos médicos. E a coroa é o rei que há de vir. E eles têm base desses pilares, a base deles é em Hebreus 13:8, que ele diz que o texto fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É com base nesse texto de Hebreus 13:8 que ele trabalha. E em história geral, fundada em 1º de janeiro de 1923. E ela foi inaugurada em sua sede foi inaugurada em sede internacional Angelus Temple, em Los Angeles, Califórnia. E essa igreja do Evangelho Quadrangular nasceu com a evangelista Aimee Semple, que é MacPherson, que eu não sei falar direito esse nome, conhecida como a irmã Aimee. Ela é mais conhecida como nos primeiros meses da sua existência, logo nos primeiros meses, 7.000 pessoas se converteram. 7.000 se converteram a Jesus. Então, com esse estouro aí de conversões,
eles, em 30 dias depois, depois de 30 dias, eles inauguram um instituto de treinamento evangelístico. Evangelístico e missionário em uma sala de oração. E agora o texto base para esse treinamento evangelístico e missionário é o texto O Orai Sem Cessar. E a irmã Aimee, ela dirigia 21 cultos por semana na sede quadrangular, com capacidade de 5.000 pessoas. Então, na semana, ela fazia 21 cultos. Ela também participava de eventos públicos e parava completamente as ruas de Los Angeles, diretamente para o Angelus Temple. Então, ela é alguém que marcava mesmo, que se mostrava bem assídua no seu tempo. E em 1944, ela conclui seu ministério, ela entende que concluiu, então ela passa em uma cruzada que ela faz, aí agora ela passa como se passando o bastão para o filho, que é o seu filho chamado Rolf. E ele serviu à igreja também por 44 anos, agora depois que ele recebeu dela essa missão. E a peteca ela não caiu, vamos assim dizer. O negócio não ficou ruim. Com ele agora na liderança, o movimento passou de 400 igrejas para 10.000. Agora, com ele, foram de 400 igrejas para 10.000 igrejas. Hoje, existem igrejas quadrangulares em todos os estados norte-americanos, além de outras tantas espalhadas por 146 países. No Brasil, o Evangelho Quadrangular teve início com o pastor Harold Williams, e a sua esposa Mary Williams. E eles se viram inspirados por Deus para começar o trabalho, um novo trabalho em outros lugares. Mas sempre eles tinham essa ideia de que precisava-se de um guia. A luz do Espírito Santo, a luz divina precisava aparecer para eles. Então, eles começaram a perambular, a percorrer cidades, estados, e aí ele deu uma passada na América do Sul, se deu um pouco na Bolívia, e aí eles foram atravessando estados, como ele foi também aqui no Brasil, ele foi para Belém do Pará, Fortaleza, Ceará, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E aí, quando chegou no Rio de Janeiro, eles achavam que poderia ser esse lugar. Eles falaram, não, aqui tem milhões de almas precisando de salvação. Então, é aqui que nós vamos estabelecer. E então, eles continuaram a botar o projeto em dia, mas daqui a pouco eles ficam meio que desanimados, dizendo assim, olha, eu vejo que essa cidade não está aberta à espiritualidade. E aí eles continuam a buscar outros lugares. E aí eles disseram que precisava de pessoas já propensas a receber os ensinamentos de Cristo. Então eles estão procurando. Mas mais tarde, quando eles vão para Santos e depois vão para São Paulo, aí lá eles veem que é um centro de progresso, do progresso econômico. E aí eles falam, não, essa cidade também não é propensa à espiritualidade. E então, eles acabam, eles acabam entendendo que não eram as grandes cidades que estavam despreparadas, eram eles. Eles começam agora a entender, pela luz do Espírito, segundo eles, que eram eles que não estavam preparados a receber esse tipo de gente, e não eram em si as pessoas que precisavam ser propensas. Então, eles agora deixam São Paulo, vão para Poços de Caldas, Minas Gerais, e aí grandes tarefas agora começam a realizar ali. E uma delas é a língua portuguesa. Eles entendem um dos pontos marcantes deles como o nosso ponto mesmo, que a palavra precisa chegar ao povo em sua língua. Então, eles estão agora buscando aprender a língua. E agora o pastor Harold Williams fundou a sua própria igreja em São Paulo, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. E por 30 dias ele meditou, esperou que Deus falasse com ele. E ele foi meditando, e segundo ele recebe uma resposta, sentindo o Senhor dizer, segue,
vai por estradas e chame-os para entrar em minha casa. Segundo ele, essa é a revelação que ele recebe. Então ele percebeu com isso, com essa revelação, ele entende agora com estalo que as pessoas tinham medo de entrar em templos ou receios. E agora ele vai partir para um tipo de ministério diferente. Ele pensa assim, talvez se as pregações fossem diferentes, elas se interessariam mais. Foi assim que o pastor Harold Williams teve a ideia de tendas. Então, agora, tendas e primeiras igrejas da IEC, né? A partir de então, essa ideia de tenda tornou-se uma característica peculiar da IEC. E no país aqui, principalmente no Brasil. Então, ele passou por alguns bairros em São Paulo e eles continuam com o mesmo lema. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo texto base lá de Hebreus. Então, foi na década de 1960, agora houve uma liderança de George Russell, que foi estabelecida uma meta de levar a mensagem da quadrangular a todas as capitais do país e futuramente aos municípios. Agora tem toda essa busca por onde as tendas passavam, constituíam uma nova comunidade. Então, foi assim, foi crescendo. Então, na década de 70 e 80, isso tinha sido em 60, agora 70 e 80 foram marcados um evangelismo dinâmico e a construção de belos templos. Então, sai dessa questão de comunidades como tendas e em 70 e 80 começa, então, a construção dos grandes templos e belos templos. E como é que a IEC é hoje? A Igreja do Evangelho Quadrangular hoje, a sua expansão, o tamanho em si, 70 anos de fundação, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui hoje mais de 17 mil templos e obras abertas e estruturadas em todo o país. Mais de 30 mil obreiros estão levando o ensinamento de Jesus a mais de 2 milhões de pessoas em 22 nações. E agora nós vamos partir para a questão da sua crença, a sua declaração de fé. E quando nosso pastor Luiz Fernando falou sobre que não é tão pentecostal assim, de fato, quando você vê as suas crenças, as suas declarações de fé, ela parece muito mesmo com uma igreja mais tradicional do que pentecostal. Então, qual é a sua declaração de fé? A primeira delas é sobre a Escritura Sagrada. Ela crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, verdadeira, imutável, firme e inabalável, como seu autor, escrita por santos homens do passado, conforme eram movidos pelo Espírito Santo e por ele inspirado. Então, crê na inspiração da Bíblia e crê no mover do Espírito, que a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não crê nessa ideologia de que contém a palavra ou que pode ser determinados textos da palavra, não. Eles creem de fato que a Bíblia é inteiramente a palavra de Deus, e eu falo isso por causa do texto base que eles usam para a sua declaração de fé, que é o texto de 2 Timóteo lá, 3, 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus. E a divindade eterna. Eles creem que há um só Deus, vivo e verdadeiro. E esse Deus é o que criou os céus e a terra e tudo que existe. Ele é o alfa e o ômega. Então, eles creem. E a base é lá em 1 João 5,7. Sobre a queda do homem, eles creem que o homem foi criado à imagem de Deus. Isso que o homem, diante de quem andava em santidade, eles creem, e pureza por voluntária desobediência e transgressão, caiu no pecado, na iniquidade. Então, agora o homem herdou a maldição em si, o pecado, que eles chamam de pecado original em si. E lá em Gênesis 1, 27 e Romanos 5, 12 é o texto base para a sua declaração de fé. Sobre o plano de redenção, eles creem também que, mesmo que os homens são pecadores, Cristo morreu por todos nós. Na verdade, Cristo morreu por nós, levando os nossos pecados. É assim que eles declaram, recebendo nossa condenação e morrendo na sua morte. E ele pagou inteiramente
Ele pagou inteiramente pelas nossas faltas. O texto base, eles trabalham João 3,16 e Tito 2,14. A salvação também, agora a salvação pela graça. Sérgio, se não estiver se sentindo bem, se quiser parar, pode parar, filho. A gente continua outro dia. Isso, eu fiz um resumo bem resumidinho aqui, já estou no final, praticamente, pastor. Bom, você que sabe. Aí, e o material está completo, aí eu mando o material completo para a turma. Tá joia. A salvação pela graça. Ele crê que a salvação dos pecadores é completa, e isso se dá realmente por graça. Sérgio, só uma questão. No início, você disse que tá com Covid, é isso? Tô. Você foi no médico? Já peguei o resultado, tô com Covid e tô com muita febre. Ah, então tá bom. Mas eu vou para a gente orar, para eu avisar também os docentes do SPS para orar por você. Tá certo. Então, bora lá. A salvação pela graça. Eles creem realmente que não depende de retidão, mérito humano algum. Como nós mesmos, eles trabalham o texto de Efésios 2:8. A salvação realmente por graça. Arrependimento e aceitação. Como é que eles creem? Eles creem em um sincero arrependimento que torna homens justificados pela fé diante de Deus, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é arrependimento e aceitação somente por Cristo. E o texto base é Romanos 10 e João, capítulo 1, que eles trabalham esse aspecto. E o novo nascimento, a mudança que se efetua no coração e na vida após a conversão. E isso se dá também de forma absoluta, real e notória por Cristo. E o Espírito Santo, que traz retidão e os desejos e novas aspirações para o novo convertido, como eles falam em 2 Coríntios e também em Gálatas 2:20. A vida cristã diária, como é que deve ser? Que Cristo purifica cada um pelo precioso sangue e da vontade de Deus cresçamos em santificação. Isso deve ser a vida cristã diária, crescer em santificação. O batismo, eles creem que o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o mandamento do Senhor Jesus, é um sagrado sinal exterior de uma obra interior, já operado pelo Espírito Santo. Um símbolo, eles creem que o batismo é um símbolo para lembrar-nos do novo nascimento, com base em Romanos 6:4. Sobre a Santa Ceia, eles veem como comemoração e observância da lei, da ceia do Senhor, pelo qual o cristão recebe o pão, simbolizando Jesus Cristo, e o corpo foi partido por nós, e o vinho, a lembrar do sangue derramado. Então, como nós mesmos também. E isso eles veem lá no mesmo texto, que nós usamos bastante, que é em 1 Coríntios 11, 24 a 26. E agora uma coisa que é muito parecida conosco, presbiterianos, a apresentação de crianças. Eles creem na necessidade dos pais, por meio de um ato de compromisso com a educação cristã de seus filhos, dedicarem-se ao Senhor. E aí eles falam que, assim como foi Jesus apresentado no templo, é tradição da igreja quadrangular apresentar suas crianças em um ato de consagração a Deus. Lá em Lucas 2 e em 1 Samuel também, eles trazendo esse exemplo. E o batismo do Espírito Santo, como é que se dá? Eles falam que crê no batismo do Espírito Santo e o recebimento do prometido Consolador. Então, que a atuação do Espírito Santo ocorre da mesma maneira que ocorria sobre os cristãos da igreja primitiva, como eles falam lá em Atos 1 e em Atos 2. E a vida cheia do Espírito Santo, como deve se dar? Então, se a gente anda no Espírito, nossa vida vai ser cheia do Espírito. Eles têm essa ideia, de Efésios 4 e Gálatas 5. E como dá os dons e os frutos do Espírito? Distribui dons e ministérios sobre os cristãos, que esses dons enriquecem e edificam o corpo de Cristo. Então, é derramado, eles creem também que os dons são derramados sobre a igreja. E eles usam o texto de 1 Coríntios 12, de 1 a 11, também Gálatas 5, 22, até o 25. Eles têm um outro nome, uma outra declaração que eles chamam de moderação. O que vinha a ser isso?
o crente, a moderação do crente deve ser notória a todos. O cristão deve ser moderado. E suas experiências e o seu proceder diário jamais deva escandalizar o irmão e nem trazer fanatismos extremos. É o que eles chamam de moderação. E a cura divina também é um outro tipo de moderação, de declaração de fé. Eles dizem que a cura divina é uma manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo. E somente Ele que pode curar doentes como resposta de oração e de fé sincera. Lá em Marcos 16 e em Tiago 5. A segunda vinda de Cristo. Como é que eles creem? Eles creem que a segunda vinda de Cristo é real e iminente. Vai acontecer de fato em corpo real. É assim que eles trabalham. E os textos de Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4. E as relações para com a igreja. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e Rei, torna-se parte de uma congregação de cristãos. Então, é no ato da conversão que a pessoa se torna membro dessa igreja, ela faz parte agora da congregação de cristãos. Como é o governo? Na verdade, como é que crê no governo em si? Como a Bíblia fala, as autoridades civis na terra, todas elas são instituídas pela vontade de Deus. Essa questão de governo institucional mesmo falando, assim como sociedade civil. E os textos lá de Atos 4 e Romanos 13, é assim que eles trabalham. E estamos quase chegando no final. Eles falam do juízo final, que um dia todos os homens que existem ou venham a existir estarão diante do trono de julgamento de Deus para o juízo final. Eles tomam base em Apocalipse 20 e 2 Coríntios 5. E como é que eles veem o céu? E o céu é a habitação indescritível, gloriosa do Deus vivo e o lar eterno dos cristãos renascidos. É assim que eles veem o céu, como João 14 e Apocalipse 7. E como é que eles veem o inferno? É um lugar de trevas e da mais profunda tristeza, onde o fogo não se apaga. Um lugar preparado não originalmente para o homem, mas para o diabo e seus anjos. E a base é em Mateus 13, 41 e Apocalipse 10 e 15. E como se dá o evangelismo? Eles creem que ganhar almas é o grande alvo da igreja na Terra. Esse é o alvo primordial da igreja, ganhar almas. Em Tiago 5:20 e Marcos 16, que eles trabalham isso. E por fim, agora, dízimos e ofertas. Como é que eles veem? São ordens de Deus para prover quanto às necessidades materiais e financeiras da sua igreja, promover a propagação do evangelho e liberação de bênçãos específicas. O texto é de Malaquias 3, 10 e de 1 Coríntios 16, 1 e 2. Então, é assim que eles têm as suas declarações de fé, o que eles creem. E não é tão pentecostal assim mesmo. Então, é isso, gente. Muito bem, nós desejamos e oramos pelas melhoras do Sérgio, quanto antes, que ele se livre desse mal, se recupere bem, sem sequelas, né, e assim possa tocar a sua vida normalmente. Agradecemos também ao Nisvaldo pela apresentação que fez a Assembleia de Deus. Algumas considerações gerais. A Assembleia de Deus, apesar das dissensões, das tensões e das transformações inevitáveis ocorridas ao longo do tempo, quer pela cultura, quer pela própria teologia, quer pela melhor formação de pastores, a Assembleia de Deus, assim como as igrejas pentecostais clássicas, elas deixaram o substrato social mais baixo da sociedade e migraram para a classe média alta e agora a classe alta. Isso também elevou e forçou a mudança do nível intelectual da maioria dos obreiros. Ela mantém em sua raiz e em sua praxis este meio de começar na casa dos membros, daquele percurso todo. Mas, em grande parte, esse espectro e esse extrato social da Assembleia de Deus já mudou e muito no Brasil inteiro, né? Embora ela ainda permaneça uma igreja de periferia. É mais fácil encontrar uma Assembleia de Deus num morro violentíssimo no Rio de Janeiro do que encontrar uma igreja presbiteriana, batista ou luterana.
né? É muito mais fácil você encontrar uma Assembleia de Deus nos grotões, nos bolsões de maior pobreza no Brasil e de marginalização, do que encontrar uma igreja presbiteriana, uma igreja luterana ou uma igreja anglicana. Eles permanecem uma igreja periférica, conquanto já tenham outra matiz e já tem outras capilarizações, né, da igreja. Mas ela permanece com assentos aqui e ali, roçando perigosamente com a teologia da prosperidade e com a teologia da bênção de Toronto, mas ela permanece uma igreja, digamos assim, digna, herdeira do movimento da Rua Azusa, e é uma igreja pentecostal clássica. A Quadrangular, que começa como igreja quadrangular aqui no Brasil, que é fruto das experiências da Amy McPherson no Templo dos Anjos, lá em Los Angeles. A Amy McPherson, que moralmente falando teve uma vida bastante duvidosa, com mais de 3 casamentos, uma vida meio dissoluta e tudo mais, ninguém vai dizer que ela não tenha tido algum tipo de experiência divina, pelo menos mística. E quando chegam ao Brasil, sobretudo lá em Poços de Caldas, o que não permitiu que eles ficassem em Poços de Caldas é o fato, primeiro, de que eles vieram despreparados para o rigoroso inverno que fez em Poços de Caldas naqueles anos de 1950 em diante. E, ao mesmo tempo, a forte presença dos metodistas em Poços de Caldas intimidou, por assim dizer, qualquer trabalho evangelístico. E também o catolicismo presente em Poços de Caldas, àquela época, era assim chamado catolicismo ultramontano, é um catecismo muito apegado às tradições ali do Concílio de Trento, o que demonizava os protestantes. Não foi tão forte com os metodistas, porque os metodistas vieram para Poços de Caldas devido à grande presença de americanos, por causa da bauxita e das companhias mineradoras que estavam ali presentes. Mais tarde tornou-se Alcoa, né, que era a antiga Alcominas, Nuclemon e outras tantas, todas elas de origem americanas. Então trouxeram seus engenheiros, seus funcionários e tudo mais, e no meio desse povo vieram os metodistas. Os metodistas cresceram rapidamente em Poços de Caldas e assim caíram no gosto, né, dos Poços Caldenses. Não tem grande problema. Ele vai para São João da Boa Vista, uma região muito mais quente, pertinho de Poços de Caldas, não dá nem 35 minutos de carro de São João da Boa Vista a Poços de Caldas, mas é uma região mais na planície, ao pé da serra, mas mais na planície, mais quente, e ali se desenvolveu um bom trabalho, e depois ganhou o Brasil nesse sistema de tendas, né, de tendas de reuniões, tendas e tudo mais. Mas, conquanto o Sérgio tenha dito que na ortopraxis e nas definições a Quadrangular se manifesta como uma igreja mais histórica, digamos assim, mais ortodoxamente alinhada ao pensamento mais clássico do pentecostalismo, na prática, ela é uma igreja que já está para além do neopentecostalismo. Quem conhece igrejas quadrangulares e pastores quadrangulares, você percebe que na prática, nos seus cultos, nas suas pregações, no modo como eles tratam a teologia e a pastoral, há muito tempo eles já romperam essa fronteira. No documento, nos papéis, eles ainda permanecem uma igreja clássica. Na prática, né, há muito tempo se tornaram uma igreja neopentecostal. Poços de Caldas, por exemplo, eles têm mais de 50 igrejas e mais de 200 congregações e pontos de pregação. Até pouco tempo atrás, não sei se ainda é, o pastor deles lá, o pastor Paulo Silvano, que foi muitos anos vereador, presidente da Câmara e tudo mais, eles têm tanto número de membros que eles elegem qualquer um para vereador na hora que eles quiserem em Poços de Caldas. Basta dar um nome que ele manda, a igreja vai e volta. No plano maior, no plano maior, eu ia falar mais outra coisa e o maior saiu no meio. No plano maior, o presidente da Quadrangular no Brasil é um bispo federal por Minas Gerais, envolvido em homicídios, em desvio de dinheiro público, em tráfico de drogas. A Quadrangular passa por momentos dificílimos no Brasil devido a isso, mas lá na base ela continua crescendo, lá no populacho ela continua se desenvolvendo, porque ela é uma igreja que, como eu disse, ela abriu mão, né, das suas doutrinas clássicas na prática, e ela tem
que Cristo não só salva, batiza, cura no Espírito Santo, né, batiza, cura e voltará um dia, mas também é uma igreja que há muito tempo, né, ela optou por, na prática, fazer um divórcio com as suas doutrinas. As duas igrejas, né, escoradas por outras duas grandes igrejas denominacionais, são as duas maiores expressões pentecostais no Brasil. A Assembleia de Deus muito maior, mas não fica tão atrás assim a Quadrangular, né? Eles têm assim um nicho muito forte, também uma forte ênfase missionária. Eles têm muitas igrejas plantadas na Singapura, China, África, Canadá, enfim, né? É uma igreja também bem atrevida, digamos assim, missionariamente falando. Mas é isso, irmãos. Melhoras e cura para o Sérgio, nossas orações por ele. Deus abençoe a todos, tenham um bom final de semana e se cuidem, tá bom? Deus abençoe. Boa apresentação. Amém. Amém. Valeu, gente. Amém. Melhor, Sérgio.